Bom Deus é maravilhoso. Me lembro de uma criança de 4 anos, eu queria ver como é que a criança percebia Deus. Eu perguntei para ele, o Dino, meu cunhado, bem pequenininho, eu disse, Dino, como é Deus? Aí o Dino saiu andando, puxando a perna. Tem um irmão aqui que conhece o pai do Dino. O pai do Dino era assim, era um homem que puxava a perna. Quando eu perguntei ao Dino quem era Deus, como é que ele percebia Deus, ele saiu puxando a perna. Porque ele interpretava Deus a partir do jeito de ser do seu pai. Deus se revela, meu querido, na história, mas Deus se revela quando você se torna culto. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresenteis os vossos corpos. Você mesmo como culto. Você é a expressão de Deus. Você é a manifestação de Deus na história. E quanto mais a sua manifestação de Deus na história for semelhante ao Jesus Cristo de Nazaré, mais você estará próximo das pessoas entenderem o Deus revelado nos Evangelhos. Essa é a questão básica. Por isso que nós precisamos continuar anunciando. Por isso que eu não tenho problema quando eu digo, tem que anunciar Deus para as outras culturas, eles têm percepções parciais. Humildemente nós temos que reconhecer que às vezes as nossas percepções, por conta dos condicionamentos religiosos, podem ser também parciais. Mas se estamos focados na matriz do Evangelho, no Verbo que se fez carne, e aí aproveitando a premissa dos reformadores, quando diziam, leiam o livro, o Verbo que se fez livro, olhando a partir do Verbo que se fez carne. E claro, o Verbo que se fez carne está escrito também no livro, essa é a limitação dessa proposição. Mas dizendo para você que nós precisamos reconhecer no Jesus Cristo de Nazaré, e quem sabe, na primeira geração de discípulos, na convivência com Ele, a matriz básica para nós darmos norte à missão que propomos fazer. Ainda não se foram os 30, né? Deixa eu virar aqui mais uma folhinha. Mas recebereis poder ao descer sobre vós. Todo mundo que faz missões sabe desse texto. Vamos dizer juntos? O Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Eu não sou um exegeta, eu falo isso sem falsa humildade. Mas algumas coisas básicas eu queria dizer sobre essa palavra, testemunho no Novo Testamento. O mártir e o martiria. A primeira palavra, mártir, tem a ver com o ser. A outra tem a ver com o dizer. Testemunhar. Então, de um lado, o texto está dizendo, recebereis sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Você tem que primeiramente ser testemunha antes de dizer sobre Jesus Cristo. Darrell Gardner vai falar sobre o ser, o dizer e o fazer. Traduzido para espanhol, ainda não está em português, ser testigos de Jesus Cristo, Jesus what needs em inglês, ele levanta essa primeira questão que dizemos melhor quando primeiro somos. Ser seguidores de Jesus é a nossa primeira vocação e missão. Qual é a nossa missão? Seguir ao Jesus Cristo de Nazaré. Qual é a nossa missão básica? Imitar o Jesus Cristo de Nazaré. John Stott, no seu último sermão, usa 3 textos bíblicos sobre isso. O texto de Romanos 8, onde diz que nós somos predestinados, escolhidos antes da fundação do mundo para vivermos conforme a imagem de seu Filho Jesus Cristo, para atender aqui a expectativa dos arminianos. Deixa eu dizer uma coisa que eu penso sobre o texto. E é comum para todos nós, seja para os calvinistas, não tem a ver com perder o cabelo, seja para os calvinistas, seja para os arminianos. Há um pré-desenho. O pré-desenho é a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Há um modelo a ser seguido. O texto não está falando de ser predestinado para a salvação ou não, a não ser que tenha outros textos sobre esse assunto, mas nesse texto de Romanos, é um pré-desenho para vivermos conforme a imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. E o verbo está no passado. Depois, em 2 Coríntios 3, os versículos 16 e 17, quando diz que nós somos transformados de glória em glória até a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo pelo Espírito Santo.
verbo no presente. E depois em João 3:2, quando diz que nós seremos como Ele é e veremos como Ele é, uma perspectiva escatológica. Um texto no passado, presente e no futuro, falando de uma mesma verdade. Ser transformado de glória em glória até a imagem do Jesus Cristo de Nazaré. Paulo diz: filhinhos, por quem até agora eu sinto as dores de parto, sofro dores de parto, até Jesus Cristo ser formado em vós. Escrevendo aos Filipenses, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. No último encontro, o penúltimo encontro da CEPAL, ouvindo o pastor Russell Shedd falando desse esvaziamento, ele dizia uma frase que me marcou muito: esvazie-se de si mesmo, não de Deus. Não esvazie-se de Deus. Não esvazie-se da vida de Jesus Cristo. Esvazie-se de si mesmo. Paulo fala dessa possibilidade de revelarmos Jesus Cristo, escrevendo a carta aos Gálatas. Ele também diz que nós somos carta lida e conhecida diante das pessoas, diante de homens e mulheres. Então, nesse sentido, receber poder ao descer o Espírito Santo sobre mim e sobre você para, primeiro, nos tornarmos testemunhas. Depois, para darmos testemunho, o martiria, que implica em sofrimento, em morte inclusive, projeto de cruz inclusive, Getsemane, dor, aflição. Claro que há alguns momentos em que nós estamos juntos para celebrar e cantar e sorrir e contar das bênçãos de Deus, dos milagres de Deus. Eu pude contar da minha história de 91 a 93, quando estive em Angola, situação de alto risco, mas tenho amigos que não contaram a mesma história. Homens santos, mulheres santas. Por conta da alegria que temos em servindo ao Senhor, dizendo como Paulo: quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. O resto é resto. A missão do povo de Deus será sempre essa ambígua e contraditória forma de Deus se manifestar através da minha vida e da sua vida. Por isso que quando eu falo da empresa religiosa, por favor, eu não falo com nenhum ceticismo. Eu falo entendendo que a empresa religiosa pode ser um sinal do reino de Deus ou uma mazela ou um projeto contra o reino de Deus, vai depender da geração que estiver dentro dela. Quando proponho o Evangelho como critério de avaliação, não estou propondo que você saia da sua religião, da sua igreja e crie outra igreja porque ela é falha. Não, não, Abraão também era falho, o povo de Israel também foi falho. A questão não é criar uma nova coisa. Geralmente quando os caras criam uma coisa nova, eles estão botando a roupa nova na coisa velha. Não há nada de novo. O que precisamos é do Evangelho como critério, a vida de Jesus como critério, para nos denunciar sempre. Estava aqui em São Paulo ontem à noite, na igreja do Avivamento Bíblico, dizendo: irmãos, o Evangelho é tão bacana que me atrapalha de fazer coisas ruins. Às vezes a vontade que eu tenho é de dar um murro no cara, o Evangelho me atrapalha. Às vezes o que eu tenho vontade mesmo é de ter fama, prestígio, poder, o Evangelho me atrapalha. A vontade que eu tenho às vezes é de ganhar muito dinheiro. Aí nesse caso é porque eu sou ruim mesmo de ganhar dinheiro. Por que você tem que ser um seguidor de Jesus? Para que vejam as vossas boas obras e façam culto. Glorifique o Pai que está no céu. Vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. A missão da comunidade do povo de Deus deve estar focada no propósito amplo da Missio Dei. É um termo aí da missiologia, da teologia, para falar dessa iniciativa de Deus de se auto-revelar, e não somente disso, daquilo que Deus sempre fez, especialmente no Jesus Cristo de Nazaré. Usando a linguagem aqui do bispo Sebastião Gameleira, da Igreja Anglicana, é a diaconia da evangelização, é a diaconia da adoração, é a diaconia da comunhão, é a diaconia social, é a diaconia política, é a diaconia de transformação de toda a sociedade, porque se a nossa missão não for diacônica, não é missão do Jesus Cristo de Nazaré, porque ele disse: eu vim para ser diácono, eu vim para servir, não para ser servido.